Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um brasileiro que está montando um negócio esplêndido, que vai concorrer aí com Ethereum e com várias redes de blockchain. Na verdade, não é nem um blockchain, é um desenvolvimento do que a gente chama de blockchain. Para isso eu estou aqui com o Marcelo hoje, que é fundador da Rator, ele também é engenheiro de computação e tem uma tese de doutorado aí sobre blockchain e inteligência artificial. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Gustavo? Obrigado pelo convite, obrigado por oportunidade, de conversar contigo e com toda a sua audiência aí. Fico muito honrado. Obrigado, Marcelo. Então, um pouquinho antes da gente entrar aí no projeto Rator, que eu quero saber o que é tudo, conta um pouquinho, que ele origina da tua tese de doutorado, né? Conta um pouquinho sobre o que ela é e como é que ela vem, como é que ela desenvolve aí a ideia de blockchain. Claro, então, eu entrei no doutorado em 2014, né? Eu já conhecia de blockchain de antes, eu conheci blockchain por causa do meu orientador de mestrado, que também foi o mesmo orientador de doutorado, mas eu conheci sobre Bitcoin e tudo lá em 2012, então já 2011, 2012, já era um assunto que eu acompanhava, que eu gostava e tudo mais. E aí eu entrei no doutorado em 2014 para estudar inteligência artificial, mas eu já estudar blockchain era uma coisa que eu já fazia já com uma frequência boa. E aí eu tinha grupos dentro da FGV que a gente discutia modelos de negócio, como o que a gente poderia construir com esse tipo de tecnologia. E aí, em 2017, teve aquele crescimento, né? Só se falava de Bitcoin em todos os lugares, de criptomoeda e tudo mais, e junto com isso vieram todos os problemas de escalabilidade. E aí o meu lado engenheiro, né? Acho que falou mais forte, né? Existe um problema de escalabilidade, é um problema de engenharia. Eu já estudava outras arquiteturas, eu já acompanhava outras arquiteturas de blockchain, e aí eu comecei a entrar mais a fundo no estudo de outras arquiteturas. Eu cruzei com o trabalho do Sérgio Lerner, que é um argentino que fala sobre DAGs, e o trabalho, apesar de ele ter vários insights bons, ele deixa bastante pontos em aberto, ele não dá resposta para tudo. E aí, na época, eu conheci o IOTA, que era uma rede que estava fazendo quase que exatamente o que o Sérgio Lerner tinha proposto e que tinham vários problemas para confirmar suas transações. E daí que vem a inspiração assim, da tese, né, que é como resolver os problemas de escalabilidade de uma DAG. Não de escalabilidade, de confirmações em uma DAG. E aí nasce o Rator. O Rator nasce na busca de uma solução de escalabilidade para a blockchain. Eu encontrei DAG. DAG tem alguns problemas e o Rator é a solução, é uma proposta de solução para esses problemas que eu encontrei no mundo do DAG. Tá bom. Conta para quem está nos ouvindo, que não é talvez tão técnico, Marcelo, o que é uma DAG e qual a diferença que ele tem de um blockchain? Assim, ele consegue manter o mesmo nível de segurança? A velocidade é maior? Qual é a diferença? Tem algumas diferenças que são bastante técnicas, né? Eu vou tentar fazer analogias, né? Numa blockchain, como é que funciona, né? A melhor analogia que eu gosto assim, é como se fosse uma estação de metrô. Então, os vagões são os blocos da blockchain que estão confirmando as transações e as pessoas são as transações. Então, as pessoas entram na estação de metrô, ficam ali na plataforma esperando o carro chegar, aí o metrô chega, as pessoas entram e o metrô segue. E daqui a pouco para o próximo carro para as pessoas entrarem. A questão é que tem uma quantidade máxima de pessoas que cabe dentro daquele carro do metrô. Então, quando enche e quem tem mais gente para entrar, essas pessoas ficam na plataforma esperando o próximo. E, basicamente, esse é o problema de escalabilidade de uma blockchain tradicional. Se entra muita gente na estação de metrô, se chega muita transação, não cabe no próximo carro, tem que esperar o próximo e o próximo, e isso faz com que fique muito lento. Tá? A solução do DAG, sem entrar especificamente como ele funciona, ele faz com que é como se o carro do metrô tivesse um tamanho infinito. É como se, para cada novo carro do metrô que chegue, sempre desse para colocar todo mundo dentro daquele carro e carregar com ele. Então, o que acontece ali no DAG é que as transações, ao invés de elas serem soltas, elas se conectam, elas montam uma malha de transações, como se fosse um tecido. E aí, quando o bloco confirma uma transação na pontinha desse tecido, ele confirma o tecido inteiro, ele confirma tudo ali para trás. Então, o bloco ele não tem mais que confirmar cada transação individualmente. Ele confirma duas transações e essas duas fazem com que confirme
1.000, 10.000, 1 milhão, quantas forem. E aí vem o ganho de escalabilidade. E em termos de escalabilidade, sim. Em termos de segurança da rede, ela é tão segura quanto? Você consegue manter o mesmo nível de segurança? Exatamente. Tem exatamente o mesmo nível de segurança, tem exatamente o mesmo nível de... as mesmas premissas. Por exemplo, a rede do Bitcoin, né, toda a rede Proof of Work, ela tem uma premissa de ela pode ser atacada, né? No caso de 51%, ataque de 51%, que é bem conhecido. Tem exatamente as mesmas premissas, funciona igual. Também tem o mesmo risco de ataque de 51% e tudo mais, mas todo o restante é igual. Só o que muda é a forma como a transação é colocada com o bloco, como a transação se liga com o bloco. No caso do Bitcoin e de várias blockchains tradicionais, a transação está dentro do bloco. E é isso que faz com que o problema de escalabilidade aconteça. Quando a gente usa no Rato uma estrutura de DAG, a gente tira a transação de dentro do bloco. É um pouco diferente, mas em termos de segurança é tudo idêntico. Entendi. Entrando especificamente no Rato, né? Uma coisa é fazer uma tese de doutorado, outra é montar uma fintech, uma DAG, um Rato, vamos dizer assim, né? Conta pra gente como é que foi essa trajetória, essa decisão de terminei minha tese de doutorado, agora eu quero colocar isso em prática e ver como é que funciona. Como é que foi essa decisão? Isso foi muito inesperado para mim também. Quando eu estava em mais ou menos fevereiro, janeiro de 2018, eu defendi a minha tese no meio de 2018. Eu comecei a explorar, falei, será que... Eu tinha uma empresa, né, no Rio, uma empresa de tecnologia, e eu falei, será que eu vou executar, né, essa tese? Eu vou pegar essa ideia, vou fazer acontecer? E isso foi uma coisa que eu fiquei discutindo com alguns amigos e eu falei, eu preciso de respostas mais sólidas do que simplesmente a minha intuição. E aí eu fui para a Suíça numa conferência da Crypto Valley Conference em 2018 com o objetivo de responder essa pergunta. Vou fazer a Rato ou não vou fazer a Rato? E aí eu cheguei ali fazer não só a tese, né? Fazer como empresa, né? E aí eu cheguei lá na Crypto Valley Conference e ela se dividia em duas áreas. Tinha toda a área de business, de negócios, e toda a área acadêmica. Era uma conferência que tinha um braço acadêmico. Então, gente de todas as universidades do mundo, todos os campos, apresentando seus trabalhos acadêmicos, e era unânime. Todas as apresentações, todo mundo reclamava de escalabilidade. E na área acadêmica inteira, depois de dias de apresentações de vários trabalhos, nenhuma proposta de solução para escalabilidade. E eu falei, caraca, que incrível. E eu tenho uma proposta de escalabilidade, de solução, está na minha tese de doutorado. E aí, na área de business, teve uma única pessoa que apresentou uma proposta. E eu falei, não pode ser. Numa conferência importante como essa, está todo mundo reclamando e não ter alternativa ainda, acho que eu estou num momento, assim, num momento bom para seguir. Aí eu decidi que eu ia seguir. E aí eu comecei a trabalhar para montar um time, né? Para gente, como é que a gente viabiliza, como é que a gente faz isso acontecer. E aí na época eu conversei com o Gabriel Aleixo, conversei com a Laila, que era uma colega minha de doutorado, o meu orientador na época, o Alexandre, ele também estava com a gente, veio ajudar. E aí eu comecei a chamar o pessoal de engenharia que fez IME comigo, que trabalhou comigo no passado e tudo mais, e a gente montou um time. Em mais ou menos agosto, a gente começou a trabalhar sério e o desenvolvimento começou em setembro de 2018. Tá bom. E aí vocês colocaram e aí começou o desenvolvimento e lançaram... Quando foi o lançamento do Rato mesmo? Isso, então, a gente começou o desenvolvimento em setembro, mais ou menos, de 2018. A gente tem a primeira testnet, que é testar, né? Uma plataforma de testes nossa. Ela nasce em final de março, começo de abril de 2019. A gente apresenta o Rato para o público pela primeira vez, que a gente fala em público sobre a Rato. Foi no meio do ano passado, no meio de 2019, lá na Crypto Valley Conference. A gente conseguiu um espaço num stand de um monte de brasileiros dividindo. Então, a gente conseguiu colocar um banner da Rato no meio da Crypto Valley Conference, mas a gente não apresentou no evento. A gente fez um meetup, um evento paralelo, e lá a gente apresentou a Rato, foi super legal. Foi nesse evento que o pessoal pôde usar o token da Rato para comprar tapioca.
e foi uma experiência muito bacana que a gente teve ali. E aí, a partir dali, a gente começou a falar da Rato em alguns eventos do Brasil. Em janeiro desse ano, janeiro de 2020, a gente lançou a rede oficial, né, que a gente chama de mainnet, né, a rede principal da Rato. Então, o lançamento oficial mesmo acontece em janeiro de 2020, dia 3 de janeiro, no dia que o Bitcoin foi lançado. Boa. Deixa eu perguntar um outro ponto. Você estava comentando aí que quando você foi lá em 2018, muita gente falando de escalabilidade, mas ninguém trazendo muita solução, né? Isso é quando a gente fast forward agora para 2020, é ainda a discussão, né? Então, você tem aí todos esses movimentos de DeFi que sobrecarregaram a rede Ethereum agora recentemente, com custo de transação muito caro. E aí você tem algumas pessoas indo para interoperabilidade, né? Então, assim, então, ok, a rede Ethereum, vamos fazer aqui a rede Ethereum fazer interoperabilidade ou um Layer 2, aqui, um segundo layer e tal. O Rato seria uma outra rede, nesse caso, para concorrer com a rede Ethereum mesmo, essa é a ideia, né? Isso. A gente não é Layer 2 de nada, a gente é uma plataforma própria, a gente é igual ou no mesmo nível do Ethereum, do Bitcoin, do EOS, do Litecoin. Como é que você vê aí a questão da interoperabilidade da Rato com, por exemplo, o Ethereum, que é o principal hoje? Então, essa parte de interoperabilidade, acho que é um movimento que tem crescido bastante, né? Muita discussão, muita conversa ao redor disso. A Rato, ela é tão interoperável quanto as outras blockchains. Então, as soluções de interoperabilidade que estão sendo desenvolvidas para ligar quaisquer duas plataformas também funcionam para a Rato. Então, a gente pode pegar qualquer uma dessas soluções e conectar e fazer a ponte para a Rato funcionar junto com o Ethereum, caso algum projeto, algum use case, alguma empresa tenha um interesse. Em termos de tecnologia, não tem nenhuma limitação. Entendi. Entrando um pouquinho na parte mais prática, casos de uso, né? Cita aí 2 ou 3 casos de uso de quem está usando o Rato. Está usando para quê? Então, isso é bastante interessante. Até a gente teve porque a Rato foi desenvolvida para ser uma plataforma. A gente busca, né, na Rato, 2 grandes objetivos. Uma plataforma que seja fácil de usar, que não exige conhecimento técnico, porque é muito caro, é muito complicado usar outras plataformas. O Ethereum é uma plataforma que exige conhecimento técnico de forma geral. Tem algumas empresas trabalhando para tentar simplificar essa frente, mas a gente sempre pautou a Rato na parte de facilidade de uso. E aí o use case ele vem junto com essa estrutura, né? Então, uma barbearia lançou um token de fidelidade que roda em cima da rede Rato. Eles postam no Instagram deles. Sempre que o cliente vai na barbearia, ele recebe o fidelidade dele por um token e depois ele pode trocar por desconto, ele pode trocar por serviços dentro da barbearia e é um token livre. Qualquer cliente da barbearia pode mandar para o outro. Então, se eu recebi, você também é cliente, eu também posso te mandar. Eu acho que esse é o primeiro caso de uso, assim, que eu diria real, do mundo real, que está rodando em cima da rede da Rato. Acho que vale deixar claro um ponto também que eu vi lá no paper de vocês também, é que o custo de transação aqui é zero, é baixíssimo, ou é zero, não sei, é zero mesmo ou é muito baixo? Não tem taxa. Não tem taxa, né? Então, assim, essa história de você receber o estoque na barbearia e quer dar isso para o seu amigo que vai lá, tudo você não tem custo de transação aqui, né? Exatamente, é tudo de graça, então simplifica muito para a barbearia e eu acho que isso é um dos pontos que mais ajuda as empresas ou quem está empreendendo a criar um token na rede da Rato. Porque quando você cria na rede do Ethereum, como você mesmo disse, se a rede estiver saturada, pode ficar muito, muito caro. A rede do Ethereum agora, nas últimas semanas, ela chegou a ter dias com média de custo de transação de $70. É muito caro, $70 de taxa para você fazer uma transação na média. Sim. E as empresas têm medo, né? Se preocupam com esse tipo de coisa. É uma das grandes barreiras que a gente encontra aí. Quando a gente conversa com as empresas, elas têm muita preocupação de quanto custa. Quanto vai custar amanhã? Que é um dos pontos que a gente traz essa solução do custo zero. E aí isso que você tá falando também, quando a gente entra, por exemplo, DeFi, que eu tenho acompanhado bastante aqui, DeFi é uma coisa que precisa muito de rede, né? Porque são muitas transações, às vezes micro transferências, e você entra e sai o tempo inteiro, e muita coisa, o que acaba, algumas transações, até dependendo da complexidade na rede Ethereum, são bem mais caras do que esses 70, por exemplo.
É possível desenvolver as mesmas aplicações dentro da rede da Hathor e fazer essas transações a custo zero? Então, Ou não a mesma, ou similares, pelo menos? isso, exato. É possível, mas a gente tem uma visão um pouco diferente de como a rede do Ethereum funciona. A rede do Ethereum funciona com smart contracts, né? Então, esses contratos inteligentes do Ethereum que são programas, né? Que dizem a regra, né? De quem pode transferir para quem, como funciona aquele token. A gente pensa uma estrutura diferente do Ethereum. A gente não quer ser uma rede tão flexível quanto o Ethereum. A gente acha que é muito difícil você programar o seu token no Ethereum, você fazer o seu código. A gente acredita numa outra filosofia, a gente é baseado um pouco em Pareto, de que 80% dos use cases que vão funcionar, eles vão precisar de 20% dos contratos. Então, a gente segue uma outra filosofia. Ao invés de você programar um smart contract na rede da Hathor, a gente fala que você configura um nanocontract. Nanocontract é um termo que a gente cunhou. A ideia é brincar com a ideia do smart contract, né, de que é algo simples e não é pequeno no sentido de que não dá para fazer muita coisa, mas é pequeno no sentido de que você só configura ele, você não programa ele. Então, você pode pegar nanocontracts que tem na rede da Hathor e configurar ele para o seu use case. E se não tiver algum nanocontract que eu precise? Aí a gente vai incorporar esse nanocontract na rede da Hathor para você poder usar depois. A ideia é que quando você tem que programar, isso gera muito problema. O próprio Ethereum já sofreu vários problemas de bug nesses smart contracts, e aí o pessoal rouba o dinheiro, some o dinheiro, não funciona, e justamente pela complexidade do assunto. Então, a gente acredita que a abordagem para a Hathor é um pouquinho diferente. A gente, o time ou a comunidade contribui com um novo tipo de nanocontract, e aí depois que a rede atualiza e coloca esse nanocontract lá, todo mundo pode usar de forma livre. E aí é seguro para todos. Ele foi devidamente testado, ele foi devidamente desenvolvido, e aí, agora o Gustavo quer usar, você só configura ele para o seu caso, vai ter como se fosse preencher um formulário. E aí eu posso... O que eu sempre penso em termos de DeFi, por exemplo, que eu estava comentando, que DeFi tem sempre aquela ideia dos money legos, né? De que você ficar os legozinhos, você vai juntando e vai dando. O que você está dizendo é mais ou menos isso. Seria uma junção de vários nanocontracts que teriam feito lá dentro da rede Hathor e que você montaria aí um caso de uso diferente do que o outro que tenha feito. Essa é a ideia também, né? Exatamente isso. O primeiro que a gente desenvolveu foi um equivalente, né, ao ERC20 do Ethereum, que é o token tradicional. Esse está disponível em todas as wallets da Hathor. Então, como ele já está desenvolvido e o formulário é muito simples, você cria um token em 5 segundos, 10 segundos. É muito rápido. Em menos de um minuto, seu token está pronto para ser usado. Que foi exatamente, você estava falando de use case, né? O que o pessoal da Barbaria fez. Eles não têm uma equipe de TI, eles não são técnicos, eles não precisaram da gente, eles fizeram tudo por conta deles, criaram o token, mandaram para os clientes, estão fazendo tudo sozinhos, sem precisar da gente. Eu acho que isso é uma ferramenta muito importante para o mercado explorar diferentes usos de token e descobrir o que é lucrativo, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Acho que é muito interessante, muito relevante para o mercado dar esse poder para o empresário, né? Tirar da mão do técnico e colocar na mão do cara de negócios, né? Sim, pensar um pouco no UX e como é que você vai usar isso daqui, né? Eu estava te cortando, você falou do caso da barbearia, acho que você estava emendando em outro quando eu te cortei. Ele fala mais desse segundo caso de uso. Legal. Então, acho que o caso da barbearia, eu gosto muito dele, porque acho que ele mostra muito como é fácil. A gente tem outros casos de uso públicos ainda poucos, eu diria quase nenhum, mas a gente está trabalhando junto com uma empresa, são duas empresas diferentes, na verdade, que trabalham na área de RH para criar token para ser usado como forma de incentivo dentro dos funcionários. Então, o funcionário faz um curso, o funcionário cumpre determinadas tarefas, eles vão recebendo os tokens deles, e aí vão ter marketplaces onde eles podem trocar esses tokens por benefícios, inclusive marketplaces que não são da empresa, porque o token, ele não necessariamente ele precisa existir de uma empresa só, pode ser um token que é usado por várias empresas, e aí os funcionários podem vender, inclusive, no mercado secundário deles,
É um use case que está em teste já, privado, ainda não é algo público, e que eu acho que é um use case bastante interessante, tentando tocar aí na indústria de RH, né? Escutando você falar agora, Marcelo, eu acho que você tem assim uma plataforma para desenvolvimento de praticamente tudo que você tem, a ideia de utility token, né, que a gente sempre fala. Então, assim, você via Rato, você consegue facilmente colocar um caso de uso de um utility token para rodar. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. A barreira de entrada é praticamente nula, né? E aí, mas não só utility, tá? A gente tem um outro projeto que também está encaminhando, que é de criar um STO de imobiliário, né, um security, em Liechtenstein. E está caminhando bem. A principal limitação no caso de um STO não é a parte técnica, né? A parte regulatória aí, ela é bem grande. Então, os entraves que estão acontecendo, eles não são técnicos. A parte do token mesmo está feita. O token já foi criado e já funciona. Por isso que eu até comentei em utility token, porque assim, todo mundo que tem alguma ideia de criar algum programa de milhagem, ficha de quermesse, né, o que a gente chama de utility token, e quer fazer isso no campo digital, tá aí, dá para fazer já, porque isso não depende de regulação, né? Aí você coloca e faz e pronto. Exatamente. Você vai entrar em security tokens, aí você tem essa barreira da regulação, que aí ela é fora do Rator, né? Mas é que você tem que administrar também, né? Uhum. Tá bom. Marcelo, o Rator ele também tem um token, né? Conta para mim o papel dele nessa jogada toda, para que você usa, o que ele é? Isso, é um token que é o HTR, né? Ele é um token minerável também. Então, os mineradores eles vão ganhando esse token conforme eles vão achando blocos na rede do Rato, exatamente como funcionam em outras blockchains, né? E esse token ele tem o papel, ele é o nosso utility token. Ele é o papel de acessar as funções da rede. Então, por exemplo, quando o Gustavo quer criar um token na rede da Rato, você faz como se fosse, não é um pagamento, eu já explico como funciona, mas você vai precisar de tokens Rato. Então, por exemplo, se você quiser criar hoje 100 tokens do seu canal, Gustavo, você pode colocar lá o Gustavo Coin. Para você criar 100 tokens do seu canal, você deposita um Rato na rede. Isso é, você trava um Rato, você compra um Rato, tem que estar na sua carteira, e você perde acesso a esse Rato. Você deposita ele como troca pelos 100 tokens do Gustavo. E aí amanhã, se você destruir o token do Gustavo, porque você não quer mais, não vai usar mais, você pega o seu Rato de volta. Você recebe ele de volta. É um esquema de depósito. Mas para você criar token, quanto mais token você cria, mais Rato você tem que ter depositado. Então, por exemplo, você criou 100. Aí seu canal cresceu, você falou, não, 100 é pouco, agora eu preciso de 1000. Vou criar mais 900. Então, para você criar mais 900, você vai ter que depositar mais 9 tokens Ratos. É 1% do seu supply. Então, se você falar, não, eu preciso ter 100 mil tokens do Gustavo. Não, tudo bem. Então, você vai ter que fazer um depósito de 1000 tokens Ratos para você poder criar. Então, o custo de transação é 0. Mas o custo de você mint, de você cunhar, de você criar novos tokens, não é 0. Você tem que depositar e é só o criador do token que está sujeito a isso. Entendi. Só para criar aquele token, o Gustavo Coin, que nem você comentou. Exatamente. E se você destruir o Gustavo Coin depois, você pega os seus tokens de volta. A minha analogia é como se a rede da Rato oferecesse vários serviços e com o token da Rato você pode usar esse serviço. Então, quando você compra um Rato, é como se você estivesse comprando um pedacinho de terra onde você pode construir coisas em cima dele. Você pode criar o seu token, você pode usar outros serviços que a rede oferece de nanocontracts e tudo mais. E no caso do token específico, quando você não precisa mais dele, tipo, o cara abriu uma papelaria, ele fecha a papelaria, mas o terreno continua ali. Ele pode usar para outras coisas ou eventualmente vender. Entendi. Então, de certa forma, o token Rato não tem nada a ver com governança do projeto, nada, né? É simplesmente um token que é aquele combustível da rede ali, certo? Exatamente. Tá bom. Muita gente pensa nesses tokens, às vezes, com investimento, né? Vou ter o Rato, porque se a rede der certo e começar a ter mais gente usando, você vai ter uma valorização desse token, no caso da Rato, né? Mas também tem a ver daí com a quantidade. Ele já tem uma quantidade definida ou ele vai ser emitido mais? Como é que é a dinâmica aí da criação desse token? Então, esse token ele é emitido
pelos mineradores. Sempre que um novo bloco é encontrado, novos tokens são criados. E essa emissão ela é perpétua. Então, ele nunca vai parar de emitir, não existe um número limitado de tokens Raptor. O que acontece é que a inflação de tokens ela diminui muito rapidamente e ela é muito inferior a 1% ao longo do tempo. A gente tem um documento que explica e mostra toda essa dinâmica que a gente chama de token paper, mas é o que fala da economia, né? Do economics do Raptor. Token Economics, Token Economics. Então, lá a gente coloca esses gráficos todos e a gente também criou o que a gente chama de pre-mine. Quando a gente criou a mainnet, a gente tem uma empresa que chama Hathor Labs. A gente criou tokens Hathor, 1 bilhão de tokens Hathors, e a gente deu para a Hathor Labs. E a Hathor Labs usa esses tokens para criar use case, como parte de compensação, né, de salário dos funcionários e tudo mais para fazer a rede. Na verdade, lá atrás, quando eu estava falando, em 2018, a gente estava perguntando, beleza, então vamos fazer como? Tem que montar um time, tem que financiar de alguma forma. E esses tokens Hathors que foram pré-minerados, que a gente criou, que eles foram criados quando a gente lançou a rede em janeiro desse ano, eles foram usados como parte desse mecanismo aí de financiamento, né? Então, a gente fez uma pré-venda para investidor interessado e foi daí que a gente usou o dinheiro para a gente poder financiar o desenvolvimento. Desenvolver o projeto. Exatamente. Tá bom. Duas coisas. Depois você me passa esse paper aí, que é o link dele, que eu deixo aqui embaixo também para quem tiver interesse em mais nessa parte do Economics, né? Olhando agora um pouquinho para frente, agora, o que você prevê que vai entrar aí de funcionalidade? Ou como é que você vê a trajetória do Hathor para frente, Marcelo? Legal. A gente lançou, então, em janeiro desse ano a rede. Ela vem funcionando de forma contínua até agora. A gente tem o wallet disponível para todas as plataformas. Então, a gente tem um primeiro salto assim, importante. A gente está listado em uma exchange já que chama Qtrade. A gente não tem nenhum tipo de vínculo com eles. Eles listaram espontaneamente. E para a gente isso é muito importante porque dá liquidez para o token, dá liquidez principalmente para o minerador. Porque o minerador ele minera, né, Hathor, e ele ganha Hathor e ele tem conta para pagar, né? Então ele precisa ter como girar esse token para ele poder manter o serviço de mineração. Inclusive, tem um ponto relevante aí, até depois eu puxo, só para a gente lembrar, sobre a parte da mineração, que dá para minerar Hathor e Bitcoin ao mesmo tempo. Já emenda ele, então. Já vai nessa parte da mineração, depois a gente volta para frente. Depois a gente volta para frente, então. Essa parte de mineração é bem interessante. A gente usa uma técnica que chama Merged Mining, que basicamente o que acontece é que qualquer minerador pode minerar Hathor e outro token, não é qualquer um, mas ele pode minerar Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin ABC, Litecoin Cash, pode minerar Digibyte, junto com o Hathor, ao mesmo tempo. Então, o minerador, ele minera os dois ao mesmo tempo. Então, suponha que ele escolha Bitcoin. Sem nenhum tipo de perda de eficiência, ele vai minerar Hathor e Bitcoin ao mesmo tempo. Ele vai ganhar Hathors e Bitcoins pelo que ele está fazendo. Isso é um atrativo bastante interessante para os mineradores, porque o custo deles de minerar Hathor, na verdade, é marginal. É simplesmente configurar o servidor e tudo mais e acabou. Ele não perde na eficiência da mineração. E isso ajuda bastante a nossa parte econômica. Porque você já pega uma rede enorme, que é a rede do Bitcoin, para minerar Hathor. Exatamente. Todo o ecossistema que já minera Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin ABC, Digibyte, já pode minerar Hathor sem basicamente nenhum esforço, sem nenhum custo. E com isso, obviamente, a nossa rede fica mais segura, a gente tem esse benefício. E, de novo, esses mineradores, então, eles vão receber Bitcoins e Hathors, e aí eles vão ao mercado vender os Bitcoins, vender os Hathors, para eles receberem o faturamento deles e bancarem as contas deles. Então, listar o Hathor para a gente é algo importante, algo que a gente tem trabalhado em conseguir mais exchanges, em conseguir colocar o Hathor disponível em mais lugares. Para a gente, quanto mais, melhor. Quanto mais lugares o Hathor estiver sendo negociado, melhor. Depois do listing, a gente tem basicamente um roadmap de trabalho nosso, de futuro, dividido em duas partes. Tem uma parte técnica e tem uma parte de negócios.
E acho que a parte de negócios é a mais interessante. Ela conversa com a parte de técnica, mas a parte de negócios, ela é como é que a gente faz para a gente facilitar para as empresas ou indivíduos que querem rodar um projeto na Rato conseguirem fazer isso, em todas as dimensões. Desde a área estratégica, que eu diria que é uma consultoria, que é algo que já existe, já está bem estabelecido já no mercado, até uma coisa mais concreta para a pessoa que quer criar. Então, agora você, Gustavo, já decidiu, você quer criar um token, você sabe como ele vai funcionar, você sabe todos os detalhes dele. Agora, como é que você põe a mão na massa? Então, o nosso roadmap de business ele é muito focado nisso, em preparar, né, material e vídeo e explicação para que você consiga fazer isso sem precisar da nossa ajuda, sem precisar falar comigo, sem precisar falar com qualquer especialista em hardware. E aí isso vai descendo em vários níveis. Aí também tem o engenheiro, então eu também quero material para esse engenheiro. Como é que ele faz para ele usar hardware no dia a dia dele? Aí tem olhando dentro de uma estrutura, né, tem o CTO de uma empresa, que eu fico imaginando a dinâmica dentro da empresa. Né? O CEO fala, legal, vamos fazer. Aí ele chama o CTO e fala, e aí, como é que vai ser? E aí o CTO fala, calma que eu vou ver. Então eu quero também dar material, exatamente. Aí o CTO ele vai falar com o pessoal da engenharia dele e vai falar, pessoal, como é que vai ser? Então eu também quero preparar, também já tem coisa preparada para todos os níveis. Todas, cara, porque é assim que a gente vai conseguir ter use case. A gente precisa que todos os níveis da empresa saibam lidar. E a empresa tem várias preocupações. Como é que eu treino meu funcionário? Como é que eu faço auditoria interna? Então, a gente tem todas essas ferramentas. Algumas a gente já tem, outras estão no nosso roadmap aí de trabalho. E do ponto de vista... Pode falar, desculpa. Não, só emendar. Termina, porque eu já ia emendar que a gente está chegando perto do final aqui, mas termina o raciocínio que você ia falar. E aí, essa coisa de futuro de negócios, ela conversa com uma parte técnica que eu acho muito legal. Na nossa parte técnica, além dos nanocontracts, que é basicamente para a gente colocar mais funcionalidades ainda na rede, a gente tem alguns nanocontracts que a gente quer adicionar agora, relativo à aposta, para poder fazer aposta de jogo de futebol, fazer aposta de resultado de campeonato, quem vai ganhar o campeonato. As pessoas gostam de apostar de forma geral, né? Acho que, na verdade, é um mecanismo de resolução de contrato através de uma informação do mundo real. Como você usa é muito flexível. E a outra coisa que é o que a gente chama de side DAG. É um nome ainda muito técnico, a gente ainda vai buscar um nome mais comercial para ele, mas é a capacidade de qualquer empresa criar uma blockchain separada da Raptor, sem conhecimento técnico dela, que pode ser inclusive privada, mas ela confirma as transações da blockchain dela pela blockchain da Raptor. Então, ela tem todos os benefícios de uma blockchain pública, mas ela tem todos os dados privados guardados dentro com ela. Eu acho que essa é uma ferramenta muito importante para que as empresas se sintam confortáveis em explorar mais esse mundo de blockchains. Tudo sempre muito focado em trazer mais use cases, mais casos reais de uso de blockchain para a rede da Raptor. Ótimo. E entrando até nisso daí agora, Marcelo, a gente está chegando perto do final aqui, eu queria que você desse uma mensagem final e desse também, quem quiser, né, testar aí um caso de uso na Raptor, como é que eles chegam em vocês? Como é que eles entram em contato com vocês? Perfeito. Bom, pelo nosso site ali a gente tem toda a área de comunidade. Eu e o restante do time, a gente está sempre online no Telegram, no Discord. Pode entrar lá, mandar mensagem com a gente sempre ajuda. Os canais, às vezes, eles se organizam. Tem canal que é para quem quer minerar, tem canal que é para quem quer fazer use case, tem canal que é para quem quer discussão técnica. Tem para todos os gostos. Então, a gente está sempre disponível lá. Fiquem à vontade. E eu também estou lá, então também estou sempre conversando com todo mundo. Se alguém criar algo novo, pode entrar, nem que seja só para avisar a gente, porque a gente gosta muito de divulgar e contar o que as pessoas estão construindo ao redor da Raptor. A gente também tem e-mail, mas eu diria que o mais dinâmico mesmo é o Telegram e o Discord. É a forma mais direta aí de comunicação com a comunidade. Mais fácil. Tá ótimo. Marcelo, obrigado aí pela aula e tanto de técnica como de empreendedorismo, né? Acho que você tem os dois lados aí que acho que foi bem interessante. A gente conseguiu aqui durante
essa conversa, acho que pegar esses dois lados aí de como você faz uma coisa super técnica, super focada ali em tecnologia, se transformar num negócio real, que é o que você está construindo agora e já até com casos de uso aí bem interessantes e com uma perspectiva muito boa. Eu que agradeço, foi um prazer e eu queria convidar você e toda a sua audiência para baixar o wallet da Rato e criar um token. É simples, é fácil. Você entrar nos canais da Rato e falar, pô, pessoal, estou sem rato nenhum. Eventualmente alguém te manda um rato. As pessoas, a comunidade é muito apoiadora nesse sentido. Então, se você quiser criar tudo mais, entra no canal, pega um rato, cria seu token, vê como é fácil, manda para o seu amigo, manda para sua mãe, vê como é fácil usar. Eu acho que é uma experiência muito bacana. Eu queria convidar todo mundo aí a fazer isso. Tá bom. Só antes da gente terminar aqui, que já estamos no final, assim, só uma última pergunta. Da onde surgiu o nome Hathor? Esse é o nome, é uma pergunta ótima, né? Hathor é o nome de uma deusa egípcia dos mineradores egípcios. Isso foi uma dica de uma amiga quando eu estava fazendo o doutorado, né? Que eu estava conversando com ela, explicando como funcionava, e ela tirou da cartola esse nome. Ela falou: Nossa, por que você não chama de Hathor? E eu falei: Como assim? Aí ela me mostrou, eu li, estudei, falei: Caraca, que legal! Aí eu vi, inclusive, que é um nome que não é muito usado no mundo dos negócios, é um nome meio solto. Ele significa só a deusa mesmo, não tem muita confusão. Eu falei: Pô, acho que é um ótimo nome. E aí ficou. Que ótimo. Então, a deusa dos mineradores, é isso? Exatamente, a deusa dos mineradores. Muito bom. Marcelo, obrigado de novo, então, aí. Boa sorte nesse projeto aí. Eu já tenho acompanhado, eu vou acompanhar mais aí para frente. Acho que tem muita coisa boa aí para vir aí pela Rato. Parabéns. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado. Tá bom? E para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de dar um like, de mandar para aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.